Então, galera, hoje eu vou desmistificar esse assunto dos agentes autônomos para você conseguir furar as narrativas do hype e aprender de uma vez por todas o que é isso aqui, porque a galera do marketing está fazendo um desserviço e está ensinando errado e está transformando tudo em agente A, agente autônomo. Então eu vou explicar para você o que é o que, o que não é o que, para você saber de uma vez por todas o que é. Beleza? Então vamos lá. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem que começar entendendo o que é um LLM, que é o que o GPT é, ok? Um LLM é um Large Language Model, ou um modelo grande de linguagem. Ele vai receber uma lista de palavras, na verdade são tokens, mas você pode imaginar que são palavras, e aí ele tem a função de adivinhar a próxima. Então, quando você fala para ele, por exemplo, olá, como você... E aí ele tem que adivinhar a próxima palavra. Você provavelmente já pensou a palavra que viria depois daqui, né? Olá, como você está? Pode ser está? Pode ser como você vai? Pode ser olá, como você chegou? Entende? Várias palavras podem completar esse espaço, mas o agente vai tentar, ou melhor, o LLM vai tentar descobrir qual é a que tem maior probabilidade. Nesse caso, parece que a que tem maior probabilidade é essa aqui, e aí, então ele vai devolver essa palavra aqui. Está. E aí, depois, o que viria, né? Viria um ponto de interrogação, então ele depois adivinha o ponto de interrogação. Como? Ele roda isso várias vezes, né? Ele roda uma vez com isso aqui, e adivinha essa, depois ele roda com todas essas, adivinha essa, e aí depois ele roda com todas essas, e adivinha essa, nesse caso essa daqui seria um stop, né? E aí ele iria parar aqui, e ele ia ser capaz de completar aqui essas palavras. Então quando você fala com o GPT, você vê que ele está completando, né? E eu até às vezes penso que meu cérebro parece um pouco isso também. Eu aqui estou falando com vocês, eu não tenho já tudo programado, eu estou adivinhando palavra por palavra, então... Não sei, talvez a gente seja um LLM também. Beleza? Então a gente acabou de resolver esse assunto aqui. E aí agora a gente vai, então, fazer o salto dos LLMs para os agentes de IA. Tá? A gente vai fazer um pequeno salto aqui que vai ser o seguinte. Eu vou pegar todo o espaço da lousa aqui, porque senão eu vou ficar só ali naquele canto. Agora imagina que você tem aquele LM e que ele tem essa capacidade, né, de conversar. Você manda para ele um monte de texto e ele te devolve ali também um tanto de texto. Quer dizer, ele vai texto, recebe texto, né, e entrega texto. Se esse agente que pega texto e recebe texto, ou melhor dizendo, se a gente pegar esse texto aqui, que esse agente está devolvendo, e parametrizar ele, a gente consegue usar essa resposta aqui de texto para rodar algumas funções. Então a gente pode falar para o LLM assim: quais das duas ferramentas abaixo eu preciso usar se eu quiser furar uma parede? 1. Furadeira. 2. Martelo. E aí você fala pro LLM assim: responda apenas 1 ou 2. E aí ele vai responder o quê, né? Ele vai responder 1. O LLM vai dizer assim para você: 1. E daí você consegue capturar esse 1 aqui e você consegue fazer uma função que vai dizer: se ele falar 1, você faz isso. Se ele falar 2, você faz aquilo. E a partir daí, você consegue entregar ferramentas para esse LLM. Então, quando a gente tem um agente autônomo, a gente tem, né, aqui no centro o LLM. Você pode entender o LLM como o centro cognitivo ali do seu agente. E esse LLM recebe algumas ferramentas.
Então você pode ter, por exemplo, uma ferramenta de web search, de busca, né? Você pode entregar uma ferramenta para ele rodar código. Opa! E aí você pode ter outras ferramentas aqui. A gente chama de tools, né? Quando a gente olha no código ali, em algum, depende do framework, né? A gente chama de tools. Então esse LLM recebe essas tools, ele recebe o prompt, que é o que? É o pedido, né? Você fala para ele, faça isso, faça aquilo. E a partir desse prompt, ele vai poder decidir se ele vai querer usar algumas dessas ferramentas. E ele tem um que a gente chama de reasoning, que é uma capacidade de raciocínio, que ela acontece porque você pega a saída aqui do seu LLM e devolve para ele mesmo. Então, ele é capaz de pegar aquilo que ele respondeu e pensar, aquilo que eu respondi resolve o problema? Sim ou não? Não resolve. Ah, então vamos mais uma vez. Eu quero usar alguma ferramenta? Quero, não quero? E aí, através desse processo de você gerar esse loop, ele consegue refletir sobre aquilo que você está pedindo para ele e ele consegue usar ferramentas para atingir o seu objetivo. Isso permite que a resposta dele seja também um texto, lógico, porque ele vai te responder ali o que foi que ele fez, mas ele também consegue executar ações. Quando você usa o ChatGPT, você vê que ele já tem algumas ferramentas, ele consegue buscar, ele já consegue também rodar código, ele tem aquela ferramenta que chama o Canvas. Canvas? Nossa senhora, parece um quê, né? Esse dias está com uma pedra dentro. Canvas. Ele tem várias ferramentas que ele usa conforme ele precisa. Então o próprio GPT já é um agente. Entendeu, galera? Então essa é a estrutura do agente. Você tem um centro cognitivo que é o LLM, que é, vamos dizer assim, a IA propriamente dita. E aí, conforme você parametriza as respostas desse LLM, entrega essas respostas para ele mesmo, para que ele possa refletir sobre o que ele está fazendo e usar ferramentas para executar ações, como pesquisar na internet. E aí, bom, existem várias outras ferramentas, né, que esse agente pode receber. Ele pode receber acesso num banco de dados, ele pode receber acesso num repositório de código. É basicamente qualquer coisa. Se você pensar, o que você consegue colocar aqui dentro dessas ferramentas? Qualquer função, qualquer código, qualquer coisa, você pode inclusive colocar um outro LLM aqui. Então isso daqui te traz possibilidades infinitas, né? Porque se você for pensar, antigamente, como é que a gente fazia, né, para rodar um pedaço de código, vamos dizer assim? A gente tinha dentro do nosso código vários ifs e vários elses, que são condicionais, e aí isso daqui você tem que ter uma condição lógica. Quando essa condição lógica é estabelecida, daí você roda um código. Só que isso aqui é uma lógica binária, né? É 0 e 1, vamos dizer assim. Isso aqui não. Quando o agente decide rodar um código, ele não está necessariamente usando um condicional lógico. É lógico que o LLM é pura lógica por trás, é pura estatística, pura matemática, mas ele tem uma resposta imprevisível, uma resposta não tão previsível. A gente chamaria isso de fuzzy, né? A gente fala, a IA é meio fuzzy. Por que isso? Porque a gente não consegue prever exatamente o que ela vai responder, o que ela vai decidir. Mas conforme esses modelos avançam, a capacidade deles de refletir é cada vez melhor. E algumas pessoas vão falar, mas ela não está refletindo, tal. Eu não quero entrar muito nessa discussão mais filosófica, porque o que acontece de fato é que esse LLM vai adivinhando a próxima palavra de tal maneira a rodar pedaços de código, a escrever texto, a executar diversos tipos de ação em qualquer ambiente que você tenha, ambiente digital.
Beleza, e isso daqui fica ainda mais legal quando você tem não só um agente autônomo, né? Mas você tem um sistema agêntico, ou seja, um software, um sistema, uma aplicação, um aplicativo que contém um agente ou alguns agentes, ou contém essa lógica agêntica, vamos dizer assim. E aí o que você tem é uma estrutura normal de aplicação, vamos dizer assim, né? Onde você vai ter um front-end com uma série de telas e visualizações, etc. Você tem o seu back-end normalmente. Você tem o seu banco de dados, isso de maneira bem simplista, né? Vamos dizer assim. E aí você tem, junto desse seu back-end aqui, um agente ou alguns agentes. Quer dizer, você não tem só esse bloquinho aqui do agente em si, no terminal, né? Não é nem numa tela. Então você consegue ter o sistema normal, a lógica tradicional de desenvolvimento de software, e você consegue colocar esse componente agêntico que traz um tomperro todo especial para o seu sistema, porque o LLM tem um comportamento muito interessante, que é relativamente previsível, que imita muito bem a maneira como o ser humano se comunica, e a partir da maneira como o ser humano se comunica, ele consegue imitar a maneira como o ser humano decide, guardadas as devidas proporções. E aí você consegue ter um sistema que tem um agente, e o próprio ChatGPT, se você for pensar, ele é um sistema agêntico, porque ele tem o agente, eu mostrei para vocês que esse agente tem ali as ferramentas, ele tem o reasoning, ele tem aquela capacidade de reflexão, porque quando você pede um deep research, por exemplo, você vê que ele entra ali num loop em que ele está falando com ele mesmo, e além disso ele tem ferramentas ali de buscar na web, de criar imagem, etc, etc. Inclusive a ferramenta dele de criar imagem é um outro agente, certo? Que é o Image One agora. Antes era o DALL-E, agora é o Image One. E aí, lógico, isso aqui pode ser extremamente complexo, né? Você pode ter vários bancos, aí como qualquer sistema pode ser extremamente complexo. Isso aqui é mais uma ilustração, né? Você pode também ter o seu front-end conectado com isso daqui, você pode, enfim, muitas coisas são possíveis, como você deve imaginar. E aí, quando é que a coisa começa a ficar até um pouco mais legal? É quando a gente fala dos multiagentes. Os multiagentes, como você já deve estar imaginando pelo nome, são estruturas que envolvem múltiplos agentes. Alguns você tem até um que é bem conhecido, que eu gosto bastante, que é o Creo AI, que é brasileiro, do João Moura, salve João Moura. O Creo AI, que te permite criar crew, ou seja, uma equipe, e aí dentro dessas equipes você consegue incluir diversos agentes. E aí esses agentes podem interagir entre si de diversas maneiras, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas das maneiras que esses agentes podem interagir, e se você quiser aprofundar mais nesse assunto, o nosso próximo vídeo é justamente sobre essas arquiteturas multiagente. Nós vamos aprofundar um pouco mais nisso aqui com um exemplo de uma estrutura multiagente para fazer triagem. Todo tipo de negócio faz triagem, né? Então eu vou mostrar como é que a gente poderia fazer um multiagente para fazer triagem. Mas essas estruturas, elas podem ter processos sequenciais, nos quais um agente vai passando para o próximo a tarefa, né? E o agente também, principalmente no Creo AI, você define tarefas, mas eu vou deixar essa complexidade para depois.
Você tem aqui o agente 1, que vai executar a tarefa 1, o agente 2 executa a tarefa 2, o agente 3 executa a tarefa 3, e aí você tem a resposta do seu sistema. Isso é um processo sequencial. Além do processo sequencial, você pode ter um processo hierárquico. No processo hierárquico, você tem um agente principal, que seria um manager, e esse agente pode delegar tarefas para outros agentes. Então você pode ter aqui uma tarefa mais complexa e esse manager, ele vai, manda para esse aqui, recebe de volta, aí manda para esse, recebe de volta, daí ele manda para esse aqui de novo, recebe de volta de novo, manda para esse aqui, recebe, não tá bom, manda de volta, recebe de novo e aí ele dá o output. A partir do processo hierárquico isso pode acontecer porque o manager ele pode ir executando as tarefas aqui em diferentes sequências. Ah não, eu não preciso apagar ainda porque ainda tem mais um. Ele aqui recebe o input também. E aí, diferentes frameworks vão usar diferentes termos para falar coisas muito parecidas. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês alguns frameworks para vocês conhecerem, além do ProAI. Olha, eu já ia apagar de novo. Além do fluxo sequencial e do fluxo hierárquico, é assim que escreve hierárquico? Acho que sim, né? Beleza. Além desse, existe um que é o misto, né? O que é um misto? O misto você pode ter um manager aqui, que vai ter outros dois aqui, que ele pode delegar coisa. Aí às vezes um desses dois aqui também é um manager de algum outro aqui. E aí depois desse aqui, você pode ter uma sequência aqui de outros dois que vão daí oferecer o seu output. E aqui você teve o seu input. Então quer dizer, o misto, ele é o quê? Ele é um misto, né, gente? Você pode ter partes sequenciais, partes hierárquicas, você pode fazer basicamente o que você quiser. Beleza. Então, como é que a gente desenvolve isso na prática, né? Eu não tinha planejado falar disso, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas formas, vai. Uma que muita gente gosta é o N8N. Pessoalmente, eu não uso o N8N. O N8N é uma ferramenta de desenvolvimento sem código, então você vai arrastando caixinhas lá e tal, e o pessoal consegue fazer algumas coisas bem legais. Mas, pessoalmente, eu gosto mais do código, porque eu acho que você tem mais controle, maior escalabilidade. Eu acho que o N8N é legal mais para fazer pequenas automações e alguns MVPs e tal. Ferramentas que o mercado tem usado para desenvolver os multiagentes. LangChain, que tem junto dele ali o LangGraph. Para você, esse aqui é mais para você fazer agentes, esse aqui é para multiagentes, se não me engano. Além disso, você tem o AutoGen. O AutoGen que é da Microsoft. Que ele tem uma coisa legal, que ele tem um Proxy Agent, que é um agente que faz a intermediação entre a comunicação com o ser humano e a comunicação com os agentes ali do seu sistema. É legal porque nem sempre é fácil você conseguir trocar feedback ali com o seu agente enquanto ele está executando as tarefas. Então isso aqui do AutoGen é interessante. Outro é o Google ADK.
que é o Agent Development Kit da Google. É novo também o Google ADK, mas é bem legal. Eu particularmente não usei, mas meu amigo Rafa, salve Rafa, ele gosta do Google ADK. Além desses, nós temos um outro que chama Agno. O Agno é bem legal, ele é bem acessível, ele tem uma plataforma web interessante para você desenvolver e visualizar seus agentes e tal. E tem o Creo AI, que pessoalmente é o que eu mais uso. O Creo AI, como eu falei do brasileiro João Moura, é o que eu mais uso. Todos eles eu acredito vão rodar em Python. E aí você tem alguns frameworks que vão rodar em Java e que vão rodar em JavaScript. Eu não tenho certeza de quais são. Eu acho que o AutoGen vai ter Java, o LangChain talvez, mas eu não tenho certeza não, porque eu geralmente uso Python para isso aqui. Beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham aprendido aqui pelo menos um pouco o que é um agente autônomo, um sistema agente e estruturas multi-agente. Se você quiser saber mais sobre os multi-agentes, fique esperto para o próximo vídeo, então já se inscreve no canal, dá o like, se você assistiu até aqui, pelo amor de Deus, me dá um likezinho aí, faz um comentário, você pode deixar perguntas ali nos comentários que a gente responde para você, pode responder nos comentários mesmo ou no próximo vídeo. Redes sociais na descrição, galera, vocês sabem como é, ajuda nós. Valeu, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.